Fale conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre cada coração, nosso coração preparado, receptivo, pois sabemos que o que vem do Senhor, entrando no coração, nós ouvimos com os nossos ouvidos físicos, porém os ouvidos espirituais, que são verdadeiramente, Pai, os ouvidos que nos ajudam a pôr a Tua palavra dentro do nosso coração. E com a Tua palavra é impossível não se ter vitórias. É impossível, Senhor, não andar na luz, porque o Senhor é a luz do mundo. É impossível não haver uma mudança de vida para o bem, para melhor, para a glória e honra do Teu nome. A paz, a alegria, o grande sacrifício no qual Jesus sofreu as nossas dores, doenças, enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O entendimento, Senhor, a comunhão do casamento, da família. Nosso Deus, que o Teu Espírito Santo encontre então a porta do querer aberta, porque sabemos que Jesus não arromba, não invade. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Senhor, muito obrigado. Fale conosco, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos e tenha liberdade para operar. Se você disser isso a Jesus: Senhor, opere na minha vida. Eu entrego, eu abro a minha vida para o Senhor. Porque eu quero, eu preciso, eu desejo. Eu quero desfrutar da Tua presença, dos Teus cuidados, das Tuas bênçãos. Eu quero, Senhor. Jesus, eu quero, Senhor. Senhor, e o Senhor dá cobertura à família. Havendo entendimento, a fé. Jesus, muito obrigada. Amém. Amém, povo de Deus. Bom, o nosso estudo, né, a série O Temor do Senhor. Por que o temor do Senhor? Porque à medida em que nós vamos conhecendo Deus pela palavra, então vem dele para nós. Você vai contemplando as grandezas de Deus e dizer: epa, se Deus é grande, soberano, tremendo, então isso vem dele. Ou seja, ele se mostra a você. E hoje a nossa base do temor do Senhor está em Provérbios, capítulo 14, versículo 27. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27. Vamos juntos? O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Eita, é sério? É sério? O temor do Senhor é uma fonte de vida. Uma fonte de vida. Foi o que Jesus disse quando ele esteve na terra como homem. Todas as vezes que a gente pensar em Jesus Cristo homem, um ser humano, quando se escreve homem com H maiúsculo, porque ele é o único Deus que tomou a forma de homem, não é? Deus veio visitar a terra e veio salvar o ser humano na forma de homem, não é? Porque o homem Adão entregou tudo ao diabo. Jesus, como homem, veio resgatar tudo para Deus, principalmente o ser humano. Então observa comigo, o temor do Senhor é uma fonte de vida, para preservar dos laços da morte. Fonte de vida. Bom, a primeira coisa que a gente pensa é a água, né, gente? Que ninguém vive sem água potável. Pode viver até alguns dias sem comida, sem comer. Não deve, né? Obviamente. Até o jejum tem que ser com sabedoria. Mas sem água, ninguém vive sem água. E não caia na besteira, na loucura de fazer jejum sem água nesses dias de tanto calor, mesmo que não tivesse calor. Não faça isso. Mas quando se fala em água, se fala de vida. Ninguém vive sem água. Só que as águas na Bíblia, elas têm simbologias profundas. Por quê? Porque muita gente já foi saciada em algumas áreas, algumas partes e outras não.
Por exemplo, tem gente que tem uma sede de saúde, tem uma fome de vida e não consegue a cura. Mas Jesus não é a fonte. Então vamos entender onde é que a Bíblia, a palavra que é viva, que é Jesus, nos mostra a fonte da vida, o sacrifício de Jesus. No sacrifício de Jesus, irmãos, Jesus veio à terra como homem para fazer o sacrifício em favor do ser humano. Então, tudo que Jesus fez se reverte em bênçãos para nós. A pior coisa que um cristão faz é não se tornar dedicado a buscar compreender as coisas espirituais, que são exatamente as que operam na vida física. Quer proteção? Tem gente que busca proteção se segurando em armas bélicas. Tá, pode parecer que dão segurança, mas uma arma bélica impede um câncer de matar? Pastor, mas Jesus também não impede. Não. E ele veio para fazer o resgate, mas ele não impede. Olha, irmãos, eu falava antes de iniciar a projeção para o YouTube. Às vezes as pessoas se destroem porque com a boca, com palavras, elas chamam o destruidor. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Desgraças, sofrimentos. Primeiro, o medo é uma porta. Tem que vencer o medo. Todo cristão tem de vencer o medo. Então vamos a essa fonte de vida. E quando a pessoa abre a boca e ela diz assim, a minha doença. Minha é um pronome possessivo muito forte. Você dizer a minha família, está certo. Com a ressalva de saber que se Jesus não guardar, você não pode. Mas é sua. E você deve dar cobertura. Você dizer a minha casa, está certo. A terra é do Senhor. Mas Ele te deu, ou autorizou lá. A casa é tua. Mas você dizer a minha doença, isso é excluir Jesus completamente da sua saúde. Então vamos entender que muitos males vêm porque a própria boca chamou. E a boca é uma porta. O salmista diz que a boca é uma porta. A nossa base daqui, tá? Provérbios 14, 27. Vai comigo no salmista, do Salmo 141, versículo 3. Vamos aqui à fonte da vida. Salmo 141, versículo 3. Quem lê comigo? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus, para não falar coisa errada, não falar o mal. Se não quer uma desgraça, primeira coisa, fechar a porta do medo. Somada a fechar a porta do medo, falar de vida e não de morte. Falar de bênção e não de maldição. Exatamente isso. Ah, vocês viajam. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele não segue a cabeça de ninguém, ele tem a mente de Cristo. Ele pensa como Jesus pensa, ele pensa como Deus fala. Então nós temos que trabalhar o nosso coração e os nossos pensamentos dentro da palavra. Você não quer a maldição da sua vida, então fecha a porta para elas. Fecha a porta do medo. Você não quer maldição na sua vida, no seu território, na sua família. Então chama as bênçãos de Deus. Chame as bênçãos, mas creia nas bênçãos. Porque não adianta falar se não crer. Tudo é possível ao que crê. Você vê que um entendimento é somado a outro. Sabe uma coisa que
às vezes me entristece é ver multidões andando, procurando bênçãos, mas não querendo dedicar tempo, não querendo aprender. Não é todo mundo que quer uma escola bíblica. Não é todo mundo que quer sentar e ouvir. Eu cheguei à conclusão que uma das coisas mais difíceis é você encontrar pessoas que 100% saibam ouvir. Por exemplo, você começa uma frase, a pessoa te corta. Você começa a esclarecer alguma coisa, ela te corta. Ela vai com a opinião dela. Ela vai com o conceito dela. Você diz. Essa semana mesmo eu virei para uma pessoa e falei, vem cá, eu te escutei. Toda vez que eu vou te orientar, você me corta. Então você não quer. Eu estou te falando da palavra de Deus. Você está cortando a palavra de Deus. Se você não quer Deus falando contigo, sinto muito. Encerrei o assunto. Nós temos uma boca e 2 ouvidos, amém? Então, Deus já está dizendo, escuta mais e fale menos. Põe uma guarda à minha boca. Por que o salmista pediu? Para não falar errado. Para não falar uma coisa que vai se voltar contra si mesmo. Que isso, pastora? Sim, irmãos. Quando uma pessoa não tem o entendimento da palavra de Deus dentro de si, para trazer a bênção de Deus, ela fala como qualquer pessoa fala. E então vive também, literalmente vulnerável. Uma pessoa dizer a minha doença, pastora, mas tem diagnóstico? Sim, mas Deus não disse que ela é sua. Ele diz que a sua ele levou. Então você vai lutar contra essa. Você vai lutar contra. Você não vai dizer que ela é sua. A minha doença. O meu sofrimento. É o que as pessoas mais falam. Quando alguém diz a minha doença, ela está assumindo fora para trazer dentro. Que isso, pastora? O que nós falamos volta para nós mesmos. Pastora, que entendimento é esse? Salmo 109, 17. Salmo 109, versículo 17. Salmo 109, versículo 17. Quem lê comigo? Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção... Vamos estudar isso aqui? Irmãos, povo de Deus, não tem nada na Bíblia por acaso. Não é para a gente engolir 66 livros. Mas para cada área da vida há um entendimento nas Escrituras. Quando alguém me pergunta assim, pastora, por que Deus não colocou por assunto tudo num lugar só? Eu falei, você quer metodologia? Quer dizer a Deus que Ele tem que estabelecer uma metodologia segundo o seu entendimento? Você encontra espalhados nas Escrituras, você encontra mandamentos, você encontra promessas e garantias de bênçãos, você encontra orientações, você encontra conselhos. Tem gente que é engraçada, né, irmãos? Só falta, quer dizer para Deus, Deus, você tem que fazer do meu jeito. Pelo amor de Deus. Você vê, visto que amou a maldição, o salmista não amou, ele disse, bota um guarda na minha boca, ou seja, me ajuda a segurar a boca, para não sair besteira, não sair coisa errada, para não acabar sofrendo. Tem gente que diz que as palavras serão destruídas. Palavras somem no vento. Eu vou te provar que não. Na Bíblia, eu não. A palavra de Jesus vai provar para você que não. Já, já. Visto que amou a maldição é maldição, descarta. Não assuma. Vocês escutam pessoas dizerem assim, eu sempre fui muito doentinho. Quem já ouviu pessoas assim? Se é que vocês não falavam, mas antes de Jesus. Antes. Amou a maldição.
Pastor, mas não ama. Aqui o amor à maldição, isso é simbólico, irmãos. De tanto a pessoa falar, por que ela fala tanto? Se não ama, descarta. Visto que amou a maldição, não ame a maldição. Primeira coisa é vencer o medo. Como é que eu posso vencer o medo, pastor? Confiando nas grandezas de Deus. Você não vê Deus, Ele é Espírito. Mas a palavra dele testifica, se você colocar dentro. Você não tem certeza absoluta de que você pertence a Jesus? Por que ninguém tira essa certeza de você? Porque você colocou no seu coração. Visto que amou a maldição, não ame maldição. Não tenha maldição na sua boca. Não tenha maldição na sua boca nenhuma. Não tenha palavras de perigo. Habite no esconderijo do Altíssimo. Abençoe e dê cobertura à sua família. Ainda que alguns não sejam Jesus, até falem besteira, mas você se coloca na brecha por eles, você intercede. Quantas vezes a gente ora, vai dizer, Pai, perdoa, mas é a realidade. E aí você dá cobertura, você vai nas promessas de Deus. Ame a bênção, rejeite a maldição. Amém? Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Tem sempre um espírito do ar, irmãos, que está pronto a cumprir a maldição que aquela pessoa lança. Pastor, mas se fosse assim, todo ser humano seria destruído de imediato, não haveria ninguém vivo. E as misericórdias de Deus que se estendem sobre os ímpios e sobre os pecadores? E as misericórdias de Deus que se estendem? Só que tem gente, meu irmão, que ultrapassa a linha vermelha e não tem intercessores. Tem famílias inteiras que não tem um intercessor para pedir perdão a Deus pelos pecados e as besteiradas que falam, para quebrar as maldições, porque a gente faz tudo isso, é simbólico. Mas é forte, é real, simbólico, perdão, é real. Visto que amou a maldição, não ame a maldição, ela lhe sobrevenha. Se vem sobre, é porque está acima. Perto de vocês, perto do cristão, por sobre o cristão estão sempre anjos e demônios por perto. Não, pastor, não tem demônio perto de mim. Irmãos, o diabo foi lá no deserto tentar Jesus e falou com ele. O apóstolo Pedro diz que o diabo anda em nosso derredor. Nosso derredor. Ô, gente, vamos aqui. A palavra de Deus é para ser praticada. A palavra de Deus é para ser vivida. Dói na nossa alma que você vê essas besteiradas que lançam na internet. E quantos são que se interessam em estudar a palavra de Deus? Então a pessoa diz assim, a minha doença, o meu, ainda diz o nome do meu. Acabou, assinou a escritura de propriedade de uma enfermidade. Entregou o seu corpo à doença. Já precisa de fé para vencê-la. Agora, decretando a posse, meu irmão, o diabo está feliz da vida. Os espíritos de enfermidade se fazem em cima da ignorância espiritual, das palavras das pessoas. Entram pela porta do medo, se estabelecem pelas palavras que assinam. Você sabia que a sua língua, decretando o mal, é como quem assina um documento de desgraça ou de perda? Mas a sua língua pode assinar um documento bom de bênçãos. Você pode chamar bênçãos à existência. Então, observa, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Se começar a tomar posse de maldição, ela vai vir, pessoal. Só o medo já atrai, só o medo. Quanto mais assumindo. Eu tenho medo de sofrer isso. Já está começando a abrir porta para o demônio, para a desgraça, para o sofrimento. Ela lhe sobrevenha, Nunca esqueça disso, tem demônios por perto para se apropriar daquilo que se crê. Mas se você segura a boca, literalmente menos mal. Agora vem a seguir. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Quando nós, servos de Cristo, estamos ensinando as pessoas a desfrutarem de bênçãos, tem gente que rejeita.
O Espírito Santo está alertando aquela pessoa que ela pode ser abençoada. Se ela rejeitar você, ela está rejeitando Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. Você já leu no Evangelho de João? Quem a vós rejeita, a mim me rejeita. E quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Quem já leu isso? Então, aquela pessoa naquela hora, ela afastou a bênção dela. Há pessoas que estão tão cobertas de maldição, mas elas se cobrem, mas tanto. E Jesus da misericórdia coloca alguém para falar do amor dele para a pessoa. Ela já está coberta. Você lê esse versículo de novo? Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevém. E pois que não desejou a bênção, então diga: as bênçãos do Senhor estão sobre mim, sobre a minha vida. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Através de você é que as bênçãos alcançam a sua família. Se eles ainda não são de Jesus. Ou se são, mas não têm entendimento. Deuteronômio 28. Estamos na fonte de vida. Tá? A primeira parte do versículo que é a base hoje. Deuteronômio 28 aqui agora. Tá? Depois eu te digo novamente a base. Vou pegar minha caneta aqui. Então vai comigo. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 1. O título diz assim: as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. Tá? Essas bênçãos já foram lançadas sobre o povo de Deus. Diga: elas estão sobre mim. Então, capítulo 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Dá uma paradinha e atenta comigo. Bom, o Espírito Santo está falando: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, a palavra, o Deus da criação, tendo cuidado, então já temos aqui, não é? Algo para o que atentar mais, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Pastor, mas isso é muito antigo. Não, irmãos, esse hoje é o nosso hoje. Esse hoje é o nosso hoje. Hoje não são 14. Hoje são 14 de janeiro de 2026. Hoje você está recebendo um entendimento de que aquilo que você, se você tiver medo, você tem a porta aberta para o mal. E se você diz que o mal te pertence, eu estou alertando aqui, como tem gente assim: a minha doença. Pastor, só acabou de falar, eu estou pregando, estou ministrando debaixo da unção. Quando você diz a minha doença, tem gente que chega a falar, né? A minha doença tal. Não diz a minha doença, diz a minha tal. Né? Como aquela doença vai se desprender dela se ela a segurou com as palavras? Tomou posse dela. Então, o hoje que Deus está falando, pode começar hoje. Você fazer um propósito sério, passar a se consagrar, pedir ajuda do Espírito Santo e dizer: a partir de hoje, nunca mais eu assumo maldição, nem para a minha vida e nem para ninguém. Ah, está todo mundo pegando dengue. Eu não vou abrir minha boca para isso. Não vai ter medo e não vai chamar. E aí? Vai se cobrir com o poder de Deus, que nós vamos mostrar. Aquele que habita, então não habita. Se tem medo, não habita. Se chama o mal, também não habita. Sabe onde estão os caminhos de Deus? Nas Escrituras. Sabe para onde eles têm que vir? Para dentro do nosso coração. Caminho da paz, da fidelidade, do verdadeiro amor, da cura. Tem gente, acabou de receber o diagnóstico, já apresentou a Deus: Senhor, não me pertence. Não dura nada, vai embora. Acabou. Por quê? Porque não tomou posse, não assumiu. Aí Deus vai honrar. Por quê? Porque ele não lança maldição, ele lança a bênção. A maldição é do Antigo Testamento, que você vai ver, está aqui em Deuteronômio 28, a partir do 15, que é para quem não obedece a palavra.
Então, olha só, é que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus está dizendo, eu vou te exaltar. Aí ele começa a ditar as bênçãos. Aí você vai ver que tem bênção para tudo nessa vida. Ó, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Dá uma paradinha. O que nós lemos no Salmo 109, 17? Que a maldição vem sobre, não vem? Está no ar sobre a cabeça das pessoas, certo? E aqui, não é a bênção que vem sobre? Então escolhe. Escolhe o medo ou a fé. As bênçãos ou a maldição. Escolhe. Não, a minha boca nunca mais vai falar de maldição. Pastora, mas se vem uma doença, eu não vou falar com o médico. Você vai falar a doença, mas você não precisa dizer que ela é tua. Você vai dizer que ela é sua? Se você disser que ela é sua, Deus não vai poder operar. Jesus não opera. Você não precisa discutir com o médico. Ele sabe o que está falando, ele tem materialidade. Você quer a cura? Quer Jesus trabalhando? Então não tome posse da maldição. Não brigue com o médico, ele sabe o que está falando. Só que sobre o material tem o espiritual. Você diz amém? Amém. 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. O que significa isso? Que quem obedece, guarda a palavra, não é? Até agora o que você entendeu. A bênção está sobre, se você viajar, ela está sobre você. O quê? A bênção. Se você for morar no campo, a bênção está sobre. Bendito serás no campo. Bendito. Bendito é aquele que se bendiz, aquele que se abençoa, que assume a bênção. Bendito. 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 Bendito não é só aquele que o outro abençoa, é aquele que se auto-abençoa. Então você tem que assumir a bênção. Agora o 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Aqui entra a fonte de renda. O 6 fala da saúde. O 6 fala da proteção, dos livramentos. Bendito serás ao entrares. Meu irmão, quem entra no mundo, entra no território de Satanás, porque ele pensa que a dona terra é do Senhor. Mas você entra com Jesus e sai com Jesus. Aí entra as portas. E aí vai, ó. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Isso aqui não são pessoas não, tá, irmão? São demônios. Amém? Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos... Porque os demônios são trevas. Quando a luz chega, a luz de Jesus chega, eles fogem. Então está dizendo aqui, eles vão fugir. Ó, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão. Te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Dá uma paradinha, pastor, cadê a minha terra? Está dentro das Escrituras. Você tem que se encontrar aí dentro. Você tem que encontrar a tua bênção, as tuas bênçãos aí dentro. Dentro das Escrituras. A Bíblia é Antigo e Novo Testamento. Você tem que encontrar as suas bênçãos testamentadas. Onde você encontrar, você tem que colocar no seu coração. Você tem que segurar, você tem que crer. Aí as bênçãos vão até o versículo 14, o 13, o 14, Deus dá um alerta grande, tá? Olha só. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, levo hoje o hoje, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após Deus, para os serviços. Bom, o medo também se tornou um Deus pavoroso e vai em frente. Bom, muito bem. Voltando a Provérbios 14, 27, que é a nossa base. Então diga, as bênçãos do Senhor estão sobre mim. Provérbios 14, 27. Voltando, vamos lá? É a nossa base. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Irmãos, essa fonte é a palavra viva que sacia a sede. Porém, a palavra também tem o quê? Que nós acabamos de ver, mandamentos. Quando você entendeu um mandamento da palavra, você entendeu porque o Espírito Santo clareou dentro de você esse mandamento. Quando Deus revela um mandamento, é para desobedecer ou para obedecer? É para fingir que a gente não sabe?
Vou te dar um exemplo simples. Eu vou te dar um exemplo simples. Murmurar é pecado? Mas eu tenho que entender o que é murmuração. E tem gente que, ai, que calor, não murmura. Caramba, essa semana o Rio de Janeiro atingiu 40 graus. 40 graus é a base do termômetro, mas tem a sensação térmica. 40 graus na terra de poeira é uma coisa, no ladrilho é outra. Num recinto aberto é uma coisa, fechado é outra, debaixo do sol é uma, na sombra é outra. Para e pensa. Ai, meu Deus, que calor. Ai, você está murmurando. Não está murmurando. Está falando uma realidade. E calor abrasador. Agora, droga de cabelo, para que eu tenho tanto cabelo? O diabo vai dizer, deixa que eu resolvo o teu problema. Depois não sabe por que passa por uma enfermidade e não fica com fio. Eu já contei um caso real para vocês dessa natureza. Já contei para vocês. Uma senhora chegou para a nossa igreja, muitos anos atrás, e disse que quando se tornou adolescente, naquela época não tinha tantos produtos como tem hoje, para fazer de tudo, né? Que hoje, loura fica morena, morena fica loura, né? E então, ai meu Deus, quero meu cabelo liso. Eu já era o contrário, eu queria meu cabelo ondulado. Mas ela dizia assim, ela disse, quando ela deu o testemunho da cura de um câncer, ela disse assim, pastor, eu descobri que a minha boca chamou a maldição. Porque eu reclamava do tamanho dos meus seios, que eram enormes. E hoje eu vejo mulheres fazendo cirurgia para colocar silicone e aumentar o tamanho dos seios. E eu reclamava que eram grandes. E dizia, para quê? Peitos tão grandes, era adolescente, mocinho. E eu dizia, para que tanto cabelo? 1/3 desse cabeleira bastaria. Olha só, o diabo não vai tirar 2/3, ele vai tirar tudo. Ele rouba, mata e destrói. Eu não estou dizendo que 100% dos casos se atribui à boca. É claro que eu não estou dizendo isso. Mas no caso dessa senhora, sim. Porque ela disse, eu murmurava demais contra a minha cabeleira e contra os meus seios. Disse, contraiu câncer nos seios e fez o tratamento e não ficou um fio de cabelo. Então a maldição sobreveio. Tem casos e casos. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Irmãos, ter temor a Deus é respeitar. Quando ele disser ou não, opa. Mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu sou filho de Deus, então eu vou obedecer. Filhos, diga comigo, filhos obedecem. Pois é, irmãos, mas nem todos. Você não pode imitar os outros, ninguém. Você tem que imitar Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Efésios assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que imitar Deus e não as pessoas. Por mais inteligentes que elas sejam, por mais consagradas, tem pessoas super consagradas, irmãos, que de vez em quando soltam as besteiras que o cristão não pode seguir. Ele vai copiar? Não, ele tem que ter discernimento. Não, a Bíblia não diz isso. Então eu não vou copiar isso. Porque gente assim está falando que... Não, você não tem que seguir. Você tem que seguir a palavra, você tem que seguir Jesus. Você tem que viver como filho, filha de Deus. Então, o medo é a porta aberta. E as palavras, elas podem sim levar à destruição total. Então, o temor do Senhor é uma fonte de vida. Se tem temor a Deus, se tem o temor de Deus, sabe o que está escrito naquela área, respeita, obedece. Ainda que o mundo inteiro, irmãos, esteja fazendo o contrário. Tem gente que diz assim, vocês falam diferente. Vou contar um caso para vocês, de uma obreira nossa. No tempo que havia filas no banco, fila para o caixa, antes da internet fazer as movimentações que temos hoje. Ela estava na fila e duas senhoras conversando na frente dela, uma murmurando contra a menina do caixa e a outra endossando a coisa, fomentando mesmo. Ai, que lerdeza! Esse banco, esse pessoal tinha que enxergar, esse gerente não enxerga. Que criatura lerda, essa fila não vai acabar hoje. Aí, ela vai e toca assim no ombro da moça e diz assim, olha,
Só continuar falando assim, a senhora não está abençoando a menina do caixa. Vamos abençoar. É muito trabalho, a senhora está vendo, a fila está grande. Aí a outra do lado disse assim, você é evangélica? E ela disse sim. Você é da pastora Gorete? Estou diante de Deus, irmãos. Você é lá. Isso foi em Botafogo, no bairro de Botafogo. Você é lá da pastora Gorete? Aí disse, você conhece a pastora? Aí disse, eu morei na Piedade. Eu me converti com ela. E isso é verdade. Ainda endossou. A morte e a vida estão no poder da língua. Deixou de lado, esqueceu. Ah, mas não era uma verdade, mas a gente pode cobrir a pessoa? Pronto. Palavras dão cobertura, de bênção, de maldição, de vida ou de morte. O temor do Senhor faz você obedecer a palavra. É uma fonte de quê? De vida. Para preservar de quê? Dos laços de morte. Quando a palavra de Deus te der um conselho, é Jesus te aconselhando. Você lembra lá, vamos em Isaías. Isaías. Vai comigo. Capítulo de número 9, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, Jesus, um filho se nos deu, e o principado, o poder, está sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Pode parar. Então atende os conselhos. Às vezes a palavra vem como um conselho. Melhor é isso do que isso. Então é melhor a gente ouvir o nosso conselheiro, que é Jesus. Ele sabe tudo. Ele vê lá na frente. Ele sabe tudo. Agora vamos avançar, amém? Então, é uma fonte de vida, certo? Para preservar dos laços da morte. Uma mãe tinha um filho na marginalidade e começou a vir orar pela família nos nossos cultos. E aí eu disse, quem tem um familiar na marginalidade e o chama de bandido, está endossando o que o diabo faz. Vamos então mudar a cobertura. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Então, primeira coisa é trabalhar dentro. É bandido? Não. Ele está na bandidagem, mas ele não nasceu bandido. Ele não é. Ser é permanente. Estar pode ser temporário. Fulano está na escola, vai ficar a vida toda na escola? É um estudante. Mas é um tempo. Depois vai ser um profissional. Fulano está internado, mas ele vive internado? Não. Ser é permanente. E a mãe dizia que o filho era, ela dizia, ele é bandido. Falei, é permanente. E aí eu comecei a mostrar nas escrituras. Aí Deus vai começar a aconselhar, mas ele não fala assim, fala. Primeiro se crê, depois se fala. Repete comigo. Primeiro se crê, depois se fala. Vai comigo em 2 Coríntios, rapidamente. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 13. Sou suspeita para falar, mas não é uma delícia estudar a palavra? Amém. Pois é, quem aprende tem, né, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Quem lê comigo? Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Você crê que habita no esconderijo do Altíssimo? Amém. Se você crê, o que você tem que falar? Do perigo ou da segurança que Deus te oferece? Se a palavra de Deus que os filhos são herança do Senhor, como é que uma mãe? Pastor, mas o filho está na bandidagem. Pois é, ele está, mas ele não é daquele meio. Porque ele não nasceu assim.
Fazendo um apanhado das mães que perderam seus filhos, eu vi que grande parte que é de Jesus, sim, mas foi o único meio que Deus viu de parar. Não, peraí, Deus é Deus. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro, tirou do túmulo. Ele não pode tirar da bandidagem, mudar o coração, dar um pensamento novo. Então pensa comigo. O entendimento, diga comigo, o entendimento faz a diferença. O entendimento faz toda a diferença. E aí, olha o que o Espírito Santo está falando aqui, ó, usando Paulo. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Tem que ter primeiramente o quê? Diga fé. O que é fé? Não é certeza de coisas que se espera? Se é uma fé em Cristo, espera coisas ruins ou coisas boas? Então chama a existência. Não diga que é bandido, diga que é herança do Senhor. Não diga que vai acabar na desgraça, diga que vai sair dali e vai servir a Jesus. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Então, por que o mesmo espírito? A igreja toda, fé. Como está escrito, já está escrito. Cri, por isso falei. Tem que aprender e tem que falar o que está escrito, irmãos. Fala o que está escrito. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Herança bendita. Tem parte que diz bendita. Ou seja, abençoe, abençoe, abençoe. Tira as bases falsas dos demônios e lança a cobertura de Deus. O que você crê, tem que crer, não esquece. A porta aberta, o medo é uma porta aberta para o mal. Fecha a porta do medo pela fé. Alcança as bênçãos de Deus. Depois aceita os conselhos. Então vamos começar a agir e a falar de acordo com Deus. Então, crie, por isso falei. Tem que crer e falar o que crê, não é falar o que está acontecendo. Está morrendo. Tem que ter uma fé sobrenatural. Fechar a porta do medo, ter uma fé sobre. Irmãos, o tamanho da fé só o Espírito de Deus descobre, né? Só Jesus sabe quem tem e quem não tem. Crie, por isso falei. Nós cremos, agora abrange a igreja inteira, ó. Nós cremos também. Por isso também tem que falar. Tem que abrir a boca e falar, tem que falar em oração, tem que falar quando vier o pensamento. Vem o pensamento que o filho está na bandidagem. Meu filho, herança do Senhor, ele vai ser um grande servo de Deus. Pastor, eu vou falar com o meu pensamento. Quem joga pensamento muitas vezes é o diabo e o cristão não percebe. Está assim de cristão, cheio de seta na cabeça. Arranca essas setas. Como? Confessando a benção. E para terminar o estudo sobre o temor do Senhor, meu irmão, quem tem o temor do Senhor age de acordo com Deus, fala de acordo com Deus, chama a existência de acordo com Deus. Só havia trevas, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Se você nos colocar na igreja debaixo da unção de um culto, como é que você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Um membro amputado apodrece. E aí? Então vai comigo. Romanos capítulo 4, voltando um pouquinho. A gente está terminando agora. Por hoje. Romanos capítulo 4. Versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Dá uma paradinha, está falando de Abraão, Nós podemos ter a mesma fé, Jesus trouxe, vai comigo. O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são. Como é que uma pessoa pode ficar livre da enfermidade? Pela fé, se ela diz que a enfermidade é propriedade dela. A minha doença. Se Deus manda chamar a existência o que não existe. Olha só. Perante aquele do qual creu. E chama as coisas que não são. Não tem saúde. Chama as coisas, mas chama por fé. Diga por fé. Chama crendo. Está vendo? Vocês estão vendo?
Então a maldição está sempre perto, a bênção está sempre perto. Tem que ver em que você crê e o que você chama. Então chame as bênçãos de Deus. E chama as coisas que não são. Vamos aprender isso. Chama as coisas. Quer sair da miséria? É fiel a Deus? Tem o temor do Senhor? Qual é a base do nosso estudo? Eu digo o temor do Senhor. O temor do Senhor não é respeitar a palavra? Não é obedecer a palavra? Isso é o temor. O temor do Senhor não é agir conforme a palavra nos manda, nos ensina? Irmãos, eu vou rasgar o verbo aqui com vocês. E por que a maioria dos evangélicos não atenta para a palavra? Segue seus conceitos ou conceitos religiosos, ou imitam uns aos outros e dizem que estão fazendo a vontade de Deus? A minha doença, porque o filho está na bandida, porque é um bandido? Porque, ué. Então, se fecha a porta do medo, se ouve a palavra para receber fé, se aprende, se coloca a palavra no coração, na mente e na boca. Então começamos a semear a bênção de Deus. Então, vamos lá. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diz: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, os homens digam: sou filho de Deus. Meninas digam: sou filha de Deus. Pronto. Então os filhos não aprendem dos pais? Se tem uma coisa que Deus exige é isso, irmãos, que nós aprendamos dele. É dele e com ele. Eu não tenho que falar como o mundo fala. Ah, mas todo mundo fala que a doença é propriedade sua, mas eu não vou falar. Por quê? Porque Deus não manda eu falar assim. Ele me manda até expulsar. Ele me manda repreender. Como é que eu vou assumir? Como é que uma mãe quer que Jesus transforme o filho dela se diz que o filho é bandido? Então, terminando, olha bem, olha o nosso estudo. Base é Provérbios 14, 27. Vai de novo. Estudo é isso, irmãos. A gente tem que pegar uma matéria e esmiuçar, entender. Provérbios 14, 27. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Está vendo? A morte já tinha enlaçado, laço. Já tinha lançado o laço. O laço do passarinheiro. Ou seja, a desgraça já estava amarrando. Mas o temor vai preservar, vai impedir, vai preservar. Preservar, reservando para Deus. As coisas de Deus não são difíceis. O temor do Senhor. Olha, gente, quem tem o temor do Senhor, tá? Treme nas bases quando age contra a palavra de Deus. Às vezes você solta uma besteira e você diz assim: não devia ter falado aquilo. Sabe por quê? Porque você tem temor a Deus. Aí você se esforça para não falar mais aquela besteira. Isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor nos leva a obedecer. O temor do Senhor nos leva a agirmos de acordo com a palavra. Então nós temos a mente de quem? De Cristo. Então vamos lá. Só havia trevas, a vida está toda destruída. Primeiro, fechar a porta do medo. Depois, começar a ouvir as palavras. Está entendendo? Aí vai ler. Poxa, é isso mesmo. Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu não vou assumir a morte. Vou perder o medo e fechar a porta. Mas eu vou chamar a vida. Vou chamar a existência a vida. Então chama a existência o que ainda não existe. Porque as palavras têm poder. Amém? Tá. Só havia trevas sobre a face da terra. Porém o Espírito de Deus se movia. Não esquece, não tire o Espírito Santo. Tem que estar nos cultos e buscar o Espírito Santo. Tem que se encher do Espírito. E dali você sai. Tudo que você disser vai ter registro espiritual. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus disse exatamente assim, vocês vão lembrar. Ele diz assim: a boca fala do que o coração está cheio.
Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Se as pessoas serão condenadas na eternidade pelo que falaram, então as palavras não se destroem. Esse é o entendimento. Amém? Amém. Curva a sua fronte e diga: obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus.